Olá, pessoal! Bem-vindo de volta! Em meados do século XIX, vemos muitas representações de cidades americanas com arquitetura extremamente bela e pitoresca. Alguns chamariam a arquitetura de um mundo antigo, reminiscente dos edifícios clássicos encontrados por toda a Europa. De fato, temos uma cornucópia de arquitetos importados para a América de uma grande variedade de países europeus neste período. Esses homens imaginavam uma América com um toque especial para sua herança europeia específica. E assim, nos dizem que as grandes cidades começaram a se erguer como pãezinhos por todo o país. Ao mergulharmos na fotografia do século XIX e da virada do século XIX, temos algumas coisas que ficam muito claras. Hoje, gostaria de unir a atmosfera frequentemente mal interpretada da metade do século XVIII na América, fornecendo a você informações abundantes retiradas diretamente dos recursos atualmente aceitos para oferecer um olhar definitivo sobre um dos eventos mais estranhos e raramente discutidos da metade do século XIX. Esses são os trens dos órfãos. Muitas fotografias da América do século XIX mostram uma paisagem já moldada. Cidades que, nos dizem, foram formadas pela engenhosidade dos primeiros colonizadores europeus. O que vemos nas fotografias muitas vezes, no entanto, são cidades vazias. Também vemos cidades construídas com arquitetura que parece exceder os recursos das pessoas que as constroem. Em curtos períodos de tempo, geralmente menos de 100 anos, uma cidade na América passa do que nos dizem serem terraplenos e montes indígenas para uma obra-prima bem pensada em alvenaria e tijolos. O que não é frequentemente citado nessas fontes é que, muitas vezes, as terraplenagens indígenas foram incorporadas às cidades, às bases das estruturas, aos parques e à forma como as ruas foram formadas. Além disso, muitos grupos indígenas construíram usando tijolos e pedra, facilitando para os colonizadores europeus desmantelarem seu trabalho, reutilizar tijolos e pedras ou até mesmo reivindicar as estruturas indígenas como suas. À medida que mergulhamos mais nas cidades vazias, também devemos lembrar que o trabalho escravo era frequentemente usado para a construção dessas grandes cidades. Isso é fundamental enquanto começamos a analisar o que realmente aconteceu na América em meados do século XIX. Agora, como muitas dessas cidades nas fotografias parecem vazias ou áridas ou as ruas frequentemente cobertas de lama, e embora os edifícios de alvenaria pareçam muito mais antigos do que deveriam ser nas fotografias, devemos começar a questionar as condições duras de meados do século XIX. Será que eventos climáticos realmente poderiam ter feito esses prédios parecerem tão envelhecidos? Isso me traz de volta aos arquitetos europeus que dizem terem construído essas façanhas gigantescas de engenharia. Eles realmente construíram essas estruturas e basicamente as deixaram como estavam? Ou seja, as cidades onde foram construídas eram então responsáveis pela manutenção. E, essencialmente, a maioria dessas cidades parecia simplesmente deixar os prédios se desgastarem com o tempo. É isso que vemos nas fotografias do meio ao final do século XIX, antes que os tempos pareçam mudar no início do século XX, quando a mesma arquitetura, as mesmas estruturas e as ruas ao redor parecem muito mais funcionais. Novamente, a questão é: onde estão as pessoas? E a resposta pode ser mais chocante do que você espera. Deixando a arquitetura de lado, nos dizem que uma quantidade desproporcional de pessoas foi internada em asilos psiquiátricos em meados do século XVIII nos Estados Unidos. Outro componente-chave para entender a América nos séculos XVIII é entender quantos asilos estavam sendo construídos. Não apenas um pequeno prédio, um pequeno refúgio ou um consultório médico, mas estamos discutindo mais de 500 estruturas massivas semelhantes a castelos, geralmente construídas no plano Kirbridge, em grandes áreas florestadas longe do público. Esses edifícios empregam os melhores projetos arquitetônicos europeus e a maioria desses asilos, casas de caridade e centros de saneamento foram posteriormente convertidos em prisões ou demolidos completamente. Mas por que todos esses asilos estavam sendo construídos, especialmente no Nordeste? Quando olhamos para fotografias das grandes cidades vazias, às vezes vemos um número desproporcional de crianças nas ruas. Frequentemente, nos dizem que as fotos eram tiradas logo pela manhã, quando as ruas estavam quase vazias, mas frequentemente vemos grandes grupos de crianças aparentemente vagando pelas ruas sem vigilância. Como isso se conecta à narrativa geral? Bem, por volta dos 1840, grandes porções dos estados do norte haviam libertado seus escravizados. Essa é uma afirmação que frequentemente vemos citada em muitos livros de história. O que não vemos mencionado nos livros de história é que muitas vezes as pessoas libertadas foram quase instantaneamente trancadas em asilos e centros de saneamento.
Por isso, temos tantos dos grandes asilos sendo criados no início e meados do século XIX. Pense no ditado que busca asilo. Não foram apenas os afro-americanos que enfrentaram essas dificuldades. Também temos inúmeros povos indígenas enfrentando o mesmo destino, assim como qualquer pessoa realmente percebida pela sociedade como diferente. Segundo o censo oficial de 1840, que foi o primeiro a relatar indivíduos como, cito, insanos, que um grande número de recém-libertados nos estados do norte, em alguns relatos, mais de 40%, estavam trancados em asilos e considerados insanos. Isso se torna ainda mais alarmante quando os resultados são comparados com os números do censo para indivíduos escravizados no Sul, onde o número de indivíduos marcados como, cito, insanos não era nem de longe tão alto. Deixando a política de lado, podemos ver como, mesmo quando os libertos foram libertados, eles nunca realmente alcançaram sua liberdade dos tiranos e frequentemente enfrentaram ainda mais dificuldades. A tragédia se torna filha desses indivíduos. E é aqui que nossa história realmente começa a fechar o ciclo. Antes de 1853, praticamente não havia lugar para as crianças de insanos mentirem serem alojadas. Muitas vezes, segundo essa narrativa, essas crianças teriam que cometer crimes só para serem presas e tiradas das ruas. Qualquer família considerada inadequada, nos dizem, poderia ser submetida à crueldade dos Estados Unidos e ser rotulada como inadequada e internada em um asilo. O que a América não tinha desde os primeiros dias dos séculos XVIII até 1853 era um lugar para essas crianças recém-órfãs irem. Dizem que essas crianças frequentemente criavam tribos ou gangues, geralmente uma mistura de todas as raças e religiões, que caminhavam pelas ruas em busca de comida e esmolas. Você já viu as gangues de cinema de Nova York? É assim que essas gangues de órfãos infantis costumam ser retratadas. Nova York também é fundamental nessa narrativa. Vou tentar ser o mais breve possível, mas aqui estão alguns fatos para saber antes de começarmos. A maçonaria é proibida pela Igreja Católica. A maçonaria surge do rosicrucianismo, que essencialmente postula que o mundo é construído sobre uma ordem esotérica secreta, que pode ser determinada em parte usando fatores como geometria e geometria, que também são usados na maioria das construções maçônicas. Nova York, que já abrigou uma vasta gama de tribos indígenas e cidades indígenas, com as Palisades até sendo discutidas como possível local para a antiga cidade oculta de Norumbega, no início do século XIX, Nova York estava se tornando abundantemente mais católica. Um bairro de homens libertos, em sua maioria afro-americanos, vivia na cidade de Nova York e no que hoje é o Central Park. Seu bairro rico e amplamente construído era chamado Seneca Village. Já discutimos o grande número de libertos que estavam sendo internados em meados do século XIX. Podemos ver, especialmente em Nova York, que essa é uma prática feita com bastante frequência e sem justificação. Embora as vastas paisagens da Vila Sêneca frequentemente operassem fora do alcance da vida da maioria dos nova-iorquinos europeus, a liberdade da Vila Sêneca foi inicialmente invadida quando, em 1837, começou a construção do reservatório Croton Distributing, também conhecido como Reservatório Murray Hill. Essa é uma estrutura absolutamente épica. Todo o aqueduto de Croton em Nova York é absolutamente de tirar o fôlego, e algumas imagens realmente me deixaram sem palavras. Imaginar que o alcance da engenharia e da mão de obra que isso exigiria é inquestionável.
O reservatório cobria mais de 4 acres e continha mais de 20 milhões de galões de água, abastecendo toda a cidade de Nova York com água potável durante boa parte da segunda metade do século XIX. Foi construído no estilo revivalista egípcio, com muros de 50 pés de altura que tinham mais de 25 pés de espessura. O reservatório Croton foi demolido em 1899. No entanto, os resíduos da infraestrutura ainda podem ser encontrados no Central Park, se você souber procurar. Central Park. Como podemos relacionar isso a essa narrativa? Bem, se você tem prestado atenção, podemos conectar bem a situação. Uma das principais operações que beneficiou os homens livres da Vila Sêneca, permitindo que construíssem grandes casas de alvenaria, foram as fábricas de ossos da Vila Sêneca. O que é uma fábrica de ossos? Você pode perguntar? Bem, fiquei surpresa ao saber que carcaças de animais eram processadas por fábricas de ossos, basicamente quebrando os ossos em gordura, que era usada para fazer sabão e velas, e em pó ósseo, que era um componente-chave no processamento do açúcar refinado. Aparentemente, o açúcar processado tem basicamente a mesma cor da Coca-Cola, de marrom escuro a preto. A poeira de osso, no entanto, tira a cor escura do açúcar, fornecendo a cor branca do açúcar refinado com a qual estamos tão familiarizados hoje. Isso se torna interessante nos tempos modernos, à medida que surge a discussão. Isso significa que todo açúcar processado não é vegano? Mais de vago. Imagine agora o smartphone no bolso. Quem mais você conhece com smartphone? Basicamente, todo mundo. É o item popular do momento, um modo de vida. Agora imagine açúcar no século XIX. Imagine açúcar refinado. Virou a nova moda. E isso literalmente mudou a forma como a América e o resto do mundo funcionavam. Todos queriam açúcar e pagavam preços mais altos pelo açúcar branco processado. Em Nova York, no início dos séculos XIX, isso só foi possível graças às fábricas da Vila Sêneca, que eram administradas pelos libertos. Ao mesmo tempo em que Seneca Village prosperava, 2 homens de ascendência europeia estudariam na Universidade de Yale, lar de várias sociedades secretas americanas antigas, sociedades maçônicas, incluindo Skull e Crossbones. Esses 2 homens não só se tornariam melhores amigos em Yale, mas também aparentemente decidiriam o destino de Nova York por meio da arquitetura, da religião e do destino dos libertos e pobres. Esses homens eram Frederick Lowther e Charles Loring Brace. Frederick Lowther foi um crítico social contundente e um dos arquitetos paisagistas mais famosos de sua época. Ele deixou Yale antes de se formar. Sua fama inicialmente foi uma reportagem jornalística sobre o Sul durante a escravidão, considerada a primeira reportagem feita por um homem do Norte sobre a escravidão no Sul. Isso causou um enorme aumento de conscientização em todo o país, e seu relatório jornalístico foi publicado em todos os lugares. Lowther recebe muito crédito aqui por aparentemente mudar sozinho perspectivas levando ao fim da escravidão. Isso já seria uma carreira e tanto, uma conquista por si só. Mas em seguida, Lowther recebe crédito por projetar o Central Park em Nova York. Mas espere. A Vila Sêneca não era a fábrica de ossos e a rica cultura e herança dos libertos encontrados naquela região? Claro que sim. Sim, foi. Nova York basicamente ordena que todas as pessoas da Vila Sêneca deixem suas casas e abandonem suas fábricas. As fábricas de ossos são então demolidas e novas fábricas são construídas sob o controle de Nova York, longe no Brooklyn. A maioria dos homens livres perde seu modo de vida e a capacidade de sustentar suas famílias. Todas as evidências da Vila Sêneca são basicamente destruídas, enquanto o reservatório Croton pode permanecer naquele período.
Tudo isso foi feito conforme o plano de Frederick Lowell, novamente melhor amigo de Charles Loring Brace. A agitação e a perda de empregos fizeram com que muitos dos libertos da Seneca Village, em Nova York, tivessem que aceitar rapidamente empregos menos remunerados enquanto tentavam encontrar novas moradias. Muitos deixaram Nova York, enquanto ainda mais acabaram como servos contratados novamente. Aqueles que recusaram foram comprometidos, e aqueles que não conseguiram ter sucesso também foram comprometidos. Seus filhos, no entanto, começaram a vagar pelas ruas. Novamente, tudo isso estava de acordo com o plano elaborado por Frederick Lowell, Charles Loring Brace e outros membros-chave da alta sociedade de Nova York. Ambos ajudaram a contribuir para o que é conhecido como Segundo Grande Despertar, um avivamento protestante que começou em Nova York, mas que eventualmente se estendeu por todo o país. Isso anda lado a lado com os distritos queimados de meados do século XIX em Nova York. Resumindo, a religião católica, que havia proibido a maçonaria, estava sendo minada por protestantes que buscavam reformar a América. As sociedades secretas então formaram um punhado. Encontrei pelo menos 10 seitas significativas de novas religiões protestantes que surgiram todas em Nova York. Isso desencorajou grandes parcelas da população de Nova York, posteriormente, do resto do país, a se afastarem do catolicismo, que, segundo a narrativa, Frederick Lowell e Charles Loring Brace achavam opressivo. Quando o plano de Outeiro para o Central Park foi implementado pela primeira vez, a população de Nova York era de aproximadamente 300 mil pessoas. De acordo com o censo de 1840, 312.710 pessoas para ser exato. Estima-se que 10 mil ou mais eram crianças sem teto, não adultos, crianças. O número total de pessoas em situação de rua era ainda maior. Em 1850, a população da cidade de Nova York era de aproximadamente 500 mil pessoas. Desse número, mais de 30 mil eram crianças sem teto. Isso representa 6% de toda a população, ou mais de 1 em cada 20 pessoas em Nova York na época, que eram crianças sem teto. É assustador imaginar. Enquanto os abrigos católicos para pessoas em situação de rua tentassem ao máximo abrigar essas vítimas, eventos como o abandono forçado da Vila Sêneca só agravaram o problema. Esse era o plano desde o início. À medida que os ideais americanos eram minados, crianças órfãs de mãe circulavam pelas ruas em gangues e homens e mulheres libertos eram trancados em asilos novos. Temos o conceito de uma América católica sendo destruída.
O Central Park foi apenas parte desse ponto de virada. Todos os jovens sem-teto levaram Charles Loring Brass, melhor amigo de Frederick Oteden Yale, a criar a Children's Aid Society em 1853. Agora, o que a Children's Aid Society fez? Nesse ponto, você provavelmente já adivinhou. Eles reuniram todos aqueles jovens problemáticos e sem-teto, em sua maioria católicos, e os enviaram para famílias por todo o país, em sua maioria protestantes. As famílias podiam pedir, como rascunho, que tipo de criança queriam, desde cor de cabelo, pele, olhos, até o nível educacional dos pais. Aparentemente, esse era um plano que não surgia da bondade de um homem. Esse não é um plano que parece ter surgido por capricho. O que parece que temos é um processo longo e calculado implementado por membros de Yale e de outras universidades da Ivy League. O resultado final? Isso é para você decidir. Temos inúmeros artigos sobre esses trens cheios de crianças sendo enviados por toda a América prontos para adoção. Depois, temos feiras de saneamento criadas para ensinar o país, principalmente no Ocidente, a cuidar de si mesmo. Mas, mais ainda, se você ler nas entrelinhas, essas feiras tinham como ensinar os novos pais a cuidar de seu novo investimento, as crianças órfãs. Os trens que transportavam esses jovens pelo país ficaram conhecidos como trens órfãos. Muitas vezes nos dizem nessa narrativa que os trens órfãos tinham linhas férreas dedicadas só para eles, e quando cada trem chegava à cidade de destino, era recebido com festividades e era um verdadeiro espetáculo. Dizem que famílias americanas de todas as origens viajavam para encontrar os trens dos órfãos ao chegarem e para adicionar novos membros às suas famílias. Uma coisa que isso fez foi derrotar a herança genética pura de muitas famílias migrantes em toda a América, essencialmente entrando nessas linhagens com indivíduos de outro credo, raça ou religião. Novamente, pareceria irrelevante se Charles Loring Brass não afirmasse que um dos componentes-chave dos trens dos órfãos era a eugenia. Basicamente, diferentes culturas na América, pequenas áreas ou pequenos bolsões de quase 100% alemãs, francesas ou qualquer outra cultura, se misturavam com essas crianças órfãs que vinham de origens diferentes. E, eventualmente, esses dois grupos criariam a próxima geração, que agora não era mais de um único local de origem puramente específico. É aqui que nasce o caldeirão cultural americano, a terra onde todos são bem-vindos. No entanto, essa mistura não era necessariamente feita sem maldade ou reflexão.
Os trens de órfãos frequentemente abrigam crianças indígenas e crianças afro-americanas. Agora, quando a escravidão foi abolida em 1865, muitas cidades e projetos de construção em toda a América pararam. As próprias cidades haviam sido destruídas durante a Guerra Civil e, basicamente, ficaram como uma folha em branco esperando para serem reconstruídas. A América precisava de trabalhadores. E você sabia que os órfãos nos trens dos órfãos eram considerados servos contratados das famílias que os adotavam? Sim, naquela época, a escravidão era ilegal. No entanto, adotar uma criança cuja família foi internada em um asilo sem motivo e fazer com que essa criança fosse contratada como serva até os 18 anos não só era completamente legal, como também era incentivada. As famílias podiam basicamente escolher seus novos trabalhadores para suas fazendas e fábricas entre um punhado de crianças trazidas em um trem de órfãos. Afro-americanos, indígenas e muitos de famílias europeias pobres que não falavam inglês. Essas eram as crianças muito procuradas nesse período. Quando os trens dos órfãos chegavam, grandes espetáculos aconteciam, semelhantes às feiras que vemos em datas posteriores. Essas feiras de adoção levaram a feiras sanitárias, que deram origem a feiras mundiais onde, ocultas sob a narrativa dominante, ainda temos cabines de adoção e trens para órfãos na forma de incubadoras para bebês e bebês herdados da Europa sendo expostos e colocados para adoção. É tudo uma prática muito alarmante e verdadeiramente manipuladora.
Eventualmente, Frederick Law Ted ajudaria a fundar e seria o primeiro líder chamado secretário executivo da Comissão Sanitária dos Estados Unidos. Novamente, uma comissão que provavelmente fez muito bem, mas que parece ter surgido da ideia de herdar e distribuir crianças órfãs. A Comissão Sanitária dos Estados Unidos acabaria ficando conhecida como Cruz Vermelha. Quanto a Brass e a Children's Aid Society, estima-se que mais de 225 mil crianças foram enviadas para o Oeste durante esse período, com ainda mais sendo enviadas para famílias ao longo da Costa Leste. Com o sucesso da Children's Aid Society, muitas organizações imitadoras surgiram em meados do século XIX, todas com o principal objetivo de atrair ou capturar órfãos abandonados e enviá-los para famílias majoritariamente protestantes nos Estados Unidos. Mais uma vez, John F. Kennedy foi nosso primeiro e último presidente católico antes de Joe Biden. Ao olharmos para a história, precisamos começar a desvendar essas coisas que nos deixam desconfortáveis para perguntar o porquê e encontrar o que nos torna intransigentes. Eu, como muitos outros, sempre fui intrigado pelos trens dos órfãos. No entanto, nunca percebi que havia tanta informação disponível sobre o assunto. Com os recursos que tenho à disposição, consegui criar alguns laços realmente importantes que, espero, ajudaram vocês hoje a entender o que estava acontecendo na América, especialmente em Nova York em meados do século XIX. Para recapitular, muitos, se não a maioria dos estados do Norte, aboliram a escravidão até meados do século XIX e muitos escravizados foram libertados. No entanto, esses homens e mulheres libertos frequentemente são retrancados em asilos onde são considerados insanos, e é por isso que temos tantos asilos sendo construídos em meados do século XIX. Com o excesso de pessoas nesses asilos, realmente qualquer pessoa que a sociedade considere diferente poderia ser presa. As crianças desses indivíduos presos começam a viver nas ruas como órfãos sem teto. Eles criam gangues e circulam pelas cidades do Nordeste. A cidade mais afetada por isso é Nova York, onde mais de 30 mil crianças em situação de rua viviam em uma cidade de pouco mais de 500 mil habitantes. Esses sem-teto cresceram rapidamente com a destruição de Seneca Village, o atual Central Park, lar da população afro-americana mais rica de Nova York. O plano para destruir a Vila Seneca é tramado em parte por Francis Law Ted, cujo melhor amigo estudou em Yale com ele, um tal Charles Loring Brass. Junto com a destruição da Vila Seneca, Brass determina que os jovens sem-teto merecem mais. Eles merecem uma vida protestante. Então ele cria um sistema para capturar as crianças em situação de rua e enviá-las para famílias por todo o país, sendo que o maior número dessas crianças vai para o Ocidente. Aqui, as crianças tornam-se servas contratadas, basicamente reabastecendo o suprimento de mão de obra perdida com a abolição da escravidão. Ao mesmo tempo, bolsões anteriores da cultura americana, que formavam um grupo distinto, são apresentados a crianças de diferentes origens. O caldeirão cultural americano é criado e o orgulho específico pela nação de origem é minado. Os trens dos órfãos continuam por 75 anos. O Sul e até grandes partes do Norte são reconstruídos usando em grande parte as crianças dos trens dos órfãos. As famílias que recebem os órfãos geralmente são protestantes ou pelo menos não católicas, e esse aumento dessas populações leva ao renascimento das seitas religiosas protestantes por toda Nova York. A cultura é fragmentada peça por peça até se encaixar no plano de Ted e Brass. E para mim, essa é a história secreta mais importante de meados do século de 80. Vai além da narrativa básica e busca a verdade por trás do assunto. Ele arranha os mais leves, os dois lados de cada discussão e foca na área cinzenta entre elas, onde é preciso nosso próprio senso de julgamento e compreensão para conseguir decifrar o que estamos discutindo. Os trens dos órfãos apareceram por acaso, ou foi um plano forjado vindo de sociedades secretas de Yale e Nova York, ou foi simplesmente obra de dois melhores amigos que decidiram moldar a história de Nova York. O trem dos órfãos foi algo positivo ou foi usado para apagar a cultura dos grupos-alvo na América? O sistema de trens órfãos com trens e rotas personalizados realmente surgiu de um sistema anterior usado para ajudar a libertar os escravos? A servidão por contrato exigida das crianças treinadas em órfãos poderia ser vista apenas como uma extensão da escravidão? Quem você acredita que está certo ou errado nessa narrativa? Adoraria ouvir suas opiniões sobre isso aqui embaixo. O vídeo de hoje levou mais de uma semana sendo feito. Eu realmente ampliei os limites do que achava que poderia conter em um único vídeo e foi um prazer compartilhar essa informação com vocês. Mas, dito isso, tudo isso é deprimente. Deprimente ler sobre isso e decifrar esse código do velho livro de história mundial. Consigo ver o valor aqui, mas mais ainda, especialmente ao analisarmos todas essas fotografias, consigo ver toda a confusão em todos os envolvidos.
Gostamos de acreditar que os tempos eram muito mais simples naquela época e que a arquitetura grande meio que se construía sozinha e surgia no lugar, como um castelo de areia para uma criança, mas obviamente não era o caso. Seja herdada, reconstruída, construída com trabalho forçado ou com mãos órfãs, não importa como olhemos para isso, a história de alguém geralmente não está sendo contada corretamente na narrativa atual. Meu canal e este vídeo em particular são minha tentativa de espiar além do véu e descobrir a verdadeira natureza da história americana, e espero que no vídeo de hoje eu tenha conseguido fazer isso por você. E só uma atualização para você. Acabamos de chegar a 37 mil inscritos no canal. O vídeo de hoje é uma dedicatória a vocês. Decidi realmente focar neste vídeo. A informação é extremamente importante e fico feliz em poder tentar unir essa narrativa para você. Também, outra atualização. O carro está quase terminando de ser consertado. Estou quase pronto para pegar a estrada novamente e experimentar esse sonho americano em primeira mão. Só quero avisar que estou planejando conhecer a costa oeste e partes do sul no final deste verão e venho lentamente consertando meu antigo Reliable em um veículo em que sei que posso confiar para fazer a viagem. Então, só queria manter todos atualizados e queria que vocês soubessem se vocês amam o canal, gostaram deste vídeo ou querem contribuir para ele, mesmo que seja só $1, podem fazer isso aqui no meu PayPal. Amigos e familiares do meu canal, este é o único lugar que realmente conheço para aceitar qualquer tipo de contribuição. Então, se isso é algo que você quer fazer, eu realmente agradeceria. Você também pode me enviar um e-mail direto se quiser manter contato e conversar de forma mais pessoal. Meu e-mail é jaredbolsters@gmail. Então, se eu for para a sua região, para a sua localização neste verão, também podemos nos encontrar e conhecer um pouco da arquitetura juntos. Eu sempre ficaria ansioso para fazer algo assim com vocês, meus incríveis inscritos. Então, novamente, por favor, aplaudam se vocês ficaram comigo até agora. Assine o canal se ainda não está assinando, mas você gosta desse tipo de conteúdo. Tenho mais de 100 vídeos parecidos com esse que você provavelmente vai gostar também. E, também, se você é músico e tem músicas que gostaria de ver em um dos meus vídeos, sinta-se à vontade para me contatar pelo meu endereço de e-mail, e sempre fico feliz em compartilhar o trabalho de outras pessoas no meu canal. Adoro ouvir sobre sua experiência. Adoro compartilhar com todos porque a voz de todo mundo merece ser ouvida. E, por fim, sejam bons uns com os outros. À medida que descobrimos a história, às vezes as pessoas podem se sentir mal vistas. Vi recentemente um vídeo de alguém que questionava o trabalho e as experiências de John Levy ou John Levy. E, sinceramente, não consigo imaginar um lugar onde essa comunidade fale mal uns dos outros e sobreviva. Então, peço a todos que, por favor, mantenham positividade, continuem contribuindo e fiquem atentos enquanto leem esses comentários e assistem a esses vídeos. O que fazemos é importante, não só para nós, mas para gerações futuras. E só quero agradecer por estarem aqui hoje, por dedicarem um tempo para tentar aprender, e mal posso esperar para conversar com vocês no meu próximo vídeo. Vejo todos vocês lá. Valeu!